Olá, vocês sabem quais as inteligências éticas são necessárias ao desenvolvimento de uma atitude profissional? Neste episódio e no próximo, falaremos sobre as competências necessárias à atitude profissional. Bem-vindos ao 5º episódio da série Atitude Pro. Atitude é ética. E atitude profissional, como nós já afirmamos, é intencional. A intenção precede a ação e precede as interações. Vimos que para definirmos nossas intenções, precisamos estabelecer um posicionamento baseado em identidade profissional, missão, visão de futuro e aquelas crenças que determinam os valores que estão por trás dos princípios que utilizamos para tomar as nossas decisões, aquilo que fazemos e aquilo que não fazemos. Isto é o que vimos até o último episódio. No episódio de hoje, começaremos falando a respeito das competências necessárias ao desenvolvimento de uma atitude profissional, intencional. Essas competências, das quais vamos falar hoje e no próximo episódio, são chamadas de inteligências e de sensos ou percepções. As inteligências são a inteligência emocional, a inteligência organizacional e a inteligência econômica. Comecemos com a inteligência emocional. De que se trata inteligência emocional? Inteligência emocional começa por autoconhecimento. Autoconhecimento é primordial, é condição necessária para desenvolvermos inteligência a respeito das nossas emoções. Aquelas reações naturais que temos diante de muitos fatores. Como reagimos à dor? Como reagimos à pressão? Como reagimos à alegria? Como reagimos a vitórias? Como reagimos a derrotas? Como reagimos quando somos confrontados? Como reagimos quando pessoas manifestam oposição a nós, ou a nossas ideias, ou a nossas ações? Como reagimos quando estamos com sono, ou com fome, ou extremamente cansados? Saber refletir a respeito dessas reações naturais permite que nós exerçamos o que há de muito intencional, que é autocontrole. Sem conhecermos, sem termos refletido, sem prevermos nossas reações naturais, espontâneas, teremos enorme dificuldade para controlá-las e para fazer uso apropriado delas, intencional, alinhado com nossas definições estratégicas, com os princípios que defendemos, com a missão que nos propusemos, com a visão que desenvolvemos a respeito do futuro que queremos criar. E, com base nisso, podemos falar de automotivação. Porque muitas vezes nós temos dificuldade para estabelecer motivação interna, porque estamos o tempo todo dependentes das circunstâncias, pelo simples fato de que não conhecemos a nós mesmos e não exercemos controle sobre as nossas emoções. Inteligência emocional implica
autoconhecimento, para obter autocontrole, para permitir automotivação. E, finalmente, inteligência emocional implica projetarmos na natureza humana aquilo que conhecemos a respeito de nós mesmos, percebermos como sendo natural da natureza humana, ou seja, algo que pode ser esperado dos outros, nos outros, de forma que quando estivermos ou quando nos depararmos com as reações emocionais de outras pessoas, nós também possamos entendê-las. Empatia não significa sentir a mesma coisa que o outro, mas significa compreender o sentimento do outro. Significa ter capacidade para reagir de maneira intencional, controlada, porque nós sabemos prever e conseguimos identificar as reações nos outros, porque as identificamos e reconhecemos em nós mesmos. Então, inteligência emocional é fundamental para o desenvolvimento de uma atitude profissional importantíssima, tanto no que diz respeito às nossas ações, quanto no que diz respeito aos nossos relacionamentos. A segunda inteligência que devemos desenvolver é a inteligência organizacional. Se você buscar por inteligência organizacional no Google, você vai encontrar essa expressão utilizada para descrever algumas coisas diferentes. Neste slide e neste episódio, neste momento da nossa série, inteligência organizacional tem que ver com compreender as posições e papéis das pessoas nas organizações. A primeira compreensão é a compreensão da hierarquia, a posição formal ocupada pelas pessoas nas organizações. Quando você se reúne com um cliente, é importante você saber quem ele é, que posição ocupa na escala de tomada de decisões, nas alçadas de tomada de decisões numa determinada organização. Quais decisões ele pode tomar e quais decisões ele não pode tomar? Com quem você deve falar? A quem você deve expor a sinopse do seu projeto e a quem você deve expô-lo em detalhes? Você precisa saber se a pessoa tem capacidade, autonomia, autoridade para contratar seus serviços, para definir os requisitos, as demandas necessárias. Se você vai fazer um briefing da necessidade do cliente, é importante que você saiba que está falando com a pessoa que pode dar as informações necessárias e corretas. Então, conhecer a posição de uma pessoa na hierarquia de uma organização é parte da inteligência organizacional. Mas organizações diferem umas das outras. É diferente lidar com organogramas no setor público e no setor privado. É diferente lidar com organogramas em uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa e organogramas numa empresa multinacional. São coisas diferentes. O nome gerente descreve um tipo de atribuição numa microempresa, muito diferente dos vários nomes de gerentes numa empresa multinacional. E, eventualmente, você vai encontrar nomenclaturas diferentes para descrever a mesma função. Em uma organização, uma pessoa em nível gerencial chama-se coordenador, noutra se chama superintendente, noutra se chama gerente. Então, é importante identificar a posição formal. É importante pensar que você não sabe e perguntar ou observar atentamente para saber. Mas é importante também perceber que nem tudo se explica pela posição formal, por aquele títulozinho no cartão de visitas. A pessoa que está na posição
de diretor, pode não ser a pessoa mais influente no processo de tomada de decisão. Ele pode ter um investidor, alguém da família, o pai, o sogro, a esposa, que não constam do organograma da organização, mas são extremamente influentes e, não raro, decisivos no processo de tomada de decisão. Você deve levar em consideração, então, os papéis nas relações informais, os papéis de influência nas tomadas de decisão. Não basta saber quem está incumbido formalmente de assinar o documento, é importante saber quem é que de fato detém o poder ou a capacidade de influenciar na tomada de decisão a favor ou contrária à proposta que você está efetuando. É importante você saber, quando você está reunindo uma família que contratou seus serviços para projetar a sua casa, que peso tem a palavra da esposa, do marido, do sogro, da sogra, dos avós, do tio que vai emprestar dinheiro. É importante saber quem influi significativamente na tomada de decisão. É disso que falamos quando falamos de inteligência organizacional. A terceira inteligência sobre a qual falaremos hoje é a inteligência econômica. Não é mais importante do que as outras. É um pouco mais complexa, porque trata de temas sobre os quais nós não apenas não temos sido muito bem educados ao longo da vida, como também temos sido muito desinformados, ou temos sofrido com desinformação, com conceitos errados, que são passados por todo tipo de comunicação a que nós estamos sujeitos, todo tipo de fonte de informação. Nesse assunto, eu quero destacar algumas questões. Uma delas é a diferença entre valor, preço e custo. A palavra valor é utilizada sem qualquer critério por nós mesmos e por todo mundo. Mas quando nós estamos falando de economia, quando estamos falando de relações econômicas, devemos saber que há uma diferença grande entre valor, preço e custo. Valor tem a ver com a percepção, a avaliação feita por um cliente, por um potencial cliente, a respeito do produto, seja um bem, seja um serviço, que lhe está sendo oferecido. De fato, é a comparação na mente do cliente entre o produto e o benefício que ele espera auferir daquele produto. Então, o valor para o cliente é algo que está na cabeça dele. Não é do nosso conhecimento. É algo fechado dentro da cabeça do cliente. O custo é uma informação que tem a ver com quem produz, com quem fornece. O custo do arroz é quanto o supermercado pagou por aquela tonelada na última compra que fez do entreposto. O custo do projeto de arquitetura é conhecido pelo arquiteto, quando o arquiteto se preocupou em medir o custo do seu trabalho. Não é algo no domínio do cliente. Aliás, não é algo que o cliente deva saber. Não interessa. O cliente não valoriza isso. Não é um problema dele. E o preço? O preço é um montante, normalmente expresso em moeda corrente, que no mercado, no momento da troca, estabelece um equilíbrio entre as expectativas do fornecedor, do prestador de serviços, e as expectativas do cliente,
as expectativas do cliente, que tem a ver com o valor que ele dá aos benefícios que pode auferir daquele produto ou serviço, e na percepção do fornecedor, o custo que ele despendeu ou despenderá para oferecer aquele bem ou serviço. Um outro termo que precisamos esclarecer é o termo riqueza. Riqueza é diferente de recursos. Uma fonte de desinformação podem ser as mídias ou o discurso dos governantes, por exemplo. Quando descobrimos que havia petróleo na camada pré-sal na costa brasileira, isso foi apresentado e até distribuído. Começamos a discutir a distribuição disto, como se fosse uma riqueza, mas não era. Petróleo enterrado na camada pré-sal do Oceano Atlântico é um recurso acessível, se tivermos investimentos suficientes para extraí-lo de lá e beneficiá-lo, ou inacessível se não tivermos. Se não tivermos suficiente investimento, suficiente capacidade de gestão. É que há 10 anos nós estamos distribuindo petróleo que nós nunca extraímos. Estamos lidando com recursos como se fossem riqueza. O exemplo do automóvel é um pouco mais claro. Um automóvel para uma família que está saindo de férias é uma expressão da sua riqueza, porque se traduz em benefício para ela. Mas um automóvel com a logomarca de um escritório é um recurso utilizado para realizar a produção de riqueza. Então, é importante que nós tenhamos clareza nos nossos escritórios do que é recurso e do que é riqueza. Nem todo dinheiro que circula no nosso caixa é riqueza. Nem todo dinheiro é recurso. Precisamos ganhar compreensão disso. Estudar um pouco de contabilidade, estudar um pouco de economia, é importante para discernirmos esses termos. Em seguida, você deve distinguir receita de resultado. Faturamento não é resultado. Lucro não é resultado. Não é o único resultado. Resultado é tudo aquilo que foi produzido pelo trabalho realizado. Então, você tinha um recurso antes de começar a fazer algo. E então você faz algo. E, de repente, você tem recursos suficientes para, após vender o seu trabalho, após vender os seus produtos, você passa a ter recursos suficientes para remunerar diversos personagens envolvidos na produção. Você pode remunerar os sócios com os dividendos. Você pode remunerar o Estado e a sociedade por meio dos impostos. Sim, eles são remunerados por meio dos impostos porque sua empresa é uma concessão pública. Ela precisa de um alvará de funcionamento. Ela não é uma quadrilha de venda de cocaína fora da lei. Ela é uma concessão pública. Ela tem que ter reconhecimento da sociedade para poder atuar. E você remunera a sociedade com os impostos pagos sobre o seu trabalho. Você precisa remunerar o trabalho das pessoas envolvidas, estejam elas dentro da organização ou fora da organização. Você precisa remunerar o capital obtido por crédito junto a instituições financeiras, junto a investidores privados ou o que seja. Então, todo esse recurso que não existia anteriormente foi criado e ele precisa ser medido. Não basta dizer, eu faturei R$1 milhão ou 50 mil reais. Não é suficiente essa informação. Você precisa apurar o resultado, porque é esse resultado que, no final das contas, definirá se
seu negócio se justifica e se sustenta. E então chegamos ao último ponto: sustentabilidade. Toda vez que falamos a respeito de sustentabilidade, pensamos quase exclusivamente a respeito de preservação de florestas e rios, riquezas naturais, recursos naturais. Isso é importante, porque é impossível fazer construção civil neste momento sem cimento, e cimento é um recurso natural, naturalmente finito, porque o planeta não é infinito. Mas não basta pensar, não é suficiente quando se trata de pensar em sustentabilidade, pensar simplesmente em sustentabilidade do planeta. Isso é extremamente importante. Mas é importante pensar na sustentabilidade do negócio. E é por isso que é importante aferir resultados. Porque não basta você fazer melhor do que qualquer outra pessoa. Os melhores pilotos de avião produzidos no Brasil eram produzidos pela Varig, tinha uma das melhores escolas de pilotos do mundo, mas não tinha resultados suficientes para manter-se. Muito boas empresas com produtos maravilhosos não existem mais. Por quê? Porque não cuidaram da sustentabilidade do negócio no longo prazo. Inteligência econômica é fundamental, assim como as inteligências emocional e organizacional, para você gerar, desenvolver uma atitude profissional. Por hoje é só. No próximo episódio, falaremos sobre os sensos ou percepções necessários ao desenvolvimento de uma atitude profissional. O senso de verdade, o senso de propriedade e o senso de autoridade. Tenham uma boa semana e até lá.